Vou mostrar uma coisa divertida pra vocês, tá? Olha só, pra vocês entenderem como é que tá funcionando agora as coisas. Olha só, essa foto aqui é engraçada, tá? Tá vendo aí? Isso aqui é basicamente quantos BTC tem em cada... Tipo assim, quem tem a maior quantidade, tá ligado? Em primeiro lugar, Satoshi Nakamoto com 1 milhão e 100. Em segundo lugar, Binance com 550 mil. Terceiro lugar, BlackRock com 305 mil. Coinbase em quarto com 294. Grayscale em quinto com 263. MicroStrategy do Mike Conselho com 226 mil. Em sétimo lugar, governo americano com 213. Em oitavo lugar, o governo chinês com 190 mil. Em nono lugar, a Fidelity, uma empresa de investimentos. Em décimo lugar, a Block One com 164 mil. A Fidelity tem 181 mil. Ou seja, do top 10 holders de BTC, o primeiro é anônimo, é um indivíduo. O segundo, aqui tá dizendo que é chinês, né? Tá dizendo que é chinês, mas na verdade não é chinês não. A Binance não é chinesa nem fudendo. Em terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo é dos Estados Unidos. No oitavo, chinês. Em nono e décimo, Estados Unidos também. Agora eu pergunto pra vocês. Por acaso você sabe o que aconteceu em 1933? Pois é. Executive Order 6102. Ó, que engraçado. Ordem Executiva 6102. Foi uma ordem assinada pelo Franklin Roosevelt, certo? O ex-presidente dos States, que proibia a autocustódia de ouro. Tanto em formato de ouro físico, quanto em formato de certificado de ouro, né? Basicamente, os ETFs do ouro, antes de existir o ETF do ouro, no caso, né? Se você estivesse portando ouro nos Estados Unidos em 33, você era considerado um criminoso e poderia ser preso, basicamente. Você estava no mesmo nível no bandido, num cara que assaltou alguém, por exemplo. Pro Estado, obviamente, né? Depois de 33, basicamente, quem não quisesse ser preso, né? Em sua maioria pessoas normais, pessoas comuns, que gostam de seguir a lei. Quem não quisesse ser preso, tinha que entregar todo o seu ouro pro governo americano. E quem não fizesse, obviamente, seria tratado como criminoso e seria preso. Agora, é muito fácil confiscar ouro, por exemplo, porque ouro é físico, né? Provavelmente vocês já sabem onde eu quero chegar com isso, mas antes da gente chegar nessa conclusão, o que aconteceu depois disso? Como o governo americano tinha basicamente quase todo o supply de ouro até aquele momento minerado, né? Eles basicamente criaram um monopólio do supply de ouro. Eles pegaram barato e depois de criar esse monopólio em cima das pessoas, o que aconteceu foi que eles aumentaram artificialmente o preço do ouro. Então quem quisesse ter ouro teria que comprar muito mais caro do que vendeu, porque obviamente foi vendido, não foi uma expropriação, né? Ninguém aportou a arma na cabeça de ninguém naquela época, né? No caso as pessoas foram incentivadas a vender o seu ouro por um preço muito mais barato do que o mercado, né? Com um deságio absurdo. E aí depois o governo, se você quisesse comprar ouro depois daquela época, você teria que comprar num preço muito mais elevado, né? Porque obviamente o governo americano já tinha um monopólio absurdo do ouro. Ou seja, do top 10 de detentores de BTC, 8 ou 9 são americanos. 2 são chineses, tirando a Binance, que a Binance na verdade não é chinesa, apesar do CZ ter aparência oriental, ele nasceu no Canadá, né? Então a Binance deveria ser, sei lá, canadense. Se bem que o CZ nem é mais CEO da Binance, se não me engano. Tem o governo chinês com 190 mil e o resto é tudo americano. Se a gente for somar aqui, oficialmente o governo americano tem apenas 213 mil. Mas se eles tentarem fazer o que eles fizeram em 33, que é basicamente roubar todo o supply de empresas, por exemplo, de corretora, eles vão ter um supply de mais ou menos aí 1.500.000.
1.500.000 bitcoins. Se eles pegarem basicamente tudo de todo mundo. Só que tem uma diferença aí. O ouro é físico, né? Basta que alguém aponte uma arma na sua cabeça e tenha acesso ao cofre, por exemplo. Ou nem precisa ter acesso ao cofre, porque 90% hoje da custódia de ouro não tá em indivíduos, né? Tá em empresas. As pessoas têm mais acesso a IOU de ouro, né? Certificado de ouro, do que ouro em si, né? O ouro é físico. Então é muito mais fácil para o governo americano, por exemplo, tentar tirar esse ouro das pessoas do que tirar BTC, por exemplo. Primeiro porque BTC é completamente descentralizado. Seria absurdo, né? Você teria que ter a seed de cada carteira, de cada indivíduo que assumisse ter custódia de BTC. Claro, isso levando em consideração que eles tentassem pegar ouro de indivíduos, né? Ouro não, BTC de indivíduos. A questão é, o Bitcoin que está em corretora, ele já é do governo, na verdade, né? Porque a empresa, ela é dona, na prática, né? Se o seu BTC não está em autocustódia, você não é o dono. Na prática, se você tem Bitcoin em corretora, você não tem Bitcoin. E isso que está na corretora já é do governo. Basta que algum político lá passe uma lei e pronto, entendeu? Agora, quando vai ser, eu não sei. Talvez até 2030 isso aconteça. Até 2030, porque quando a gente chega em 2030, a gente vai ter mais 2 halvings, certo? Aí vai ser cortado para... Agora tá em 3, vai ser para 1 ponto alguma coisa. E depois vai ser 0.7 alguma coisa. Ou seja, a gente entra na era de Satoshi especificamente, né? Vai ser muito difícil você ter um BTC inteiro lá até lá. E é provável que o governo americano imprima muito mais dólares até lá, né? São o quê? 6 anos? Ou seja, é bastante provável que depois de 2030 por aí, ou até antes, né? Não dá pra saber exatamente quando que vai ser. 2030 é só um chute baseado em halving, né? Baseado em escassez, que provavelmente o ecossistema vai estar muito mais evoluído até lá, até 2030, e isso vai fazer com que o governo americano, os políticos americanos, na sua psicopatia infinita, tentem roubar os bitcoins de corretoras, né? A maneira de você se proteger disso é muito simples. Não deixe seus bitcoins em corretora. Mantenha sempre em autocustódia e não deixe lá. Ah, mas é porque na Binance tem o... Essa é boa, né? Na Binance tem o yield em Bitcoin. O resto do yield em Bitcoin é foda. Na Binance tem o yield em Bitcoin. Se eu botar meus Bitcoin lá, eu vou ganhar uma recompensa mensal de dividendos. Porra, tá de sacanagem. Isso se chama ganância, tá? Você vai perder tudo. A culpa vai ser toda sua. Não existe yield em Bitcoin, porra. Supply é 21 milhões, não existe isso. Dividendo só existe em supply infinito. Mas por que eles fariam isso, por exemplo, né? Qual o incentivo que o governo americano tem? Qual o incentivo que o governo americano tem, por um acaso, de confiscar, né, esses bitcoins em corretora? O incentivo é continuar no poder. Se eles têm o lastro agora em BTC, eles têm um poder muito maior do que as outras economias globais, que provavelmente vão ter o lastro ou em ouro ou em nada, né? O mais provável é que seja em nada. É simplesmente os parasitas tentando sobreviver, tá ligado? Como eu disse, não só eu, né? Mas todo mundo que fala sobre isso. Até o mais bandido dos bandidos vai querer competir e vai querer ter as melhores tecnologias do lado dele, entendeu? A questão é que com o BTC é diferente. Você não consegue emitir mais moeda. Você não consegue manipular a regra monetária daquilo ali. Ou seja, o jogo muda pela primeira vez em mais de milênios. Nem os caras com capacidade de imprimir moeda infinita conseguem mudar o protocolo, entendeu? Inclusive a tendência é quanto mais eles imprimem, mais fudidos eles ficam. Eles desvalorizam cada vez mais a moeda deles. Isso sim é um jogo de soma zero pro político, tá ligado? Não importa o que ele faça, ele vai perder. É um checkmate, basicamente. Se o padrão monetário mundial fosse ouro ainda, o natural que fosse acontecer, caso a tecnologia fosse evoluindo, é o que acontece hoje. É o padrão monetário não ser respeitado e os governos basicamente imprimirem a rodo infinitamente e todo aquele esquema de senhorinhagem, efeito cantilômetros, caralho, entendeu? Só que não é nem ao adotar, mas tipo assim, quando
quando começa a existir, quando surge uma tecnologia superior que não pode ser mudada, que não pode ser manipulada, independente da capacidade, sei lá, bélica que você tem, por exemplo, o que acontece é que é o outro lado que se adapta, entendeu? Não é a economia se adaptando à lei econômica, às leis subjetivas feitas pelos políticos, tá ligado? É o contrário. Agora os políticos vão ter que se adaptar, o Estado no geral vai ter que se adaptar às leis econômicas imutáveis geradas pelo Bitcoin, entendeu? Só que, claro, no processo eles vão querer te roubar, então autocustódia sempre, entendeu? Qual será que foi a desculpa que o governo americano deu para as pessoas para passar essa lei, né? Para passar essa executive order? Qual será que foi a desculpa? Chute. Vou te dar 5 segundos para chutar. Qual que foi a desculpa que o governo americano usou? Enquanto isso eu vou fazer um set aqui. A desculpa que eles deram foi que o padrão ouro, olha só que arrombados, o padrão ouro estava impedindo o crescimento econômico dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles são keynesianistas. Na cabeça deles, na cabeça dos políticos de qualquer país, não só do governo americano, o que gera desenvolvimento econômico é a injeção de crédito. Na cabeça deles é isso. Só que, na verdade, o que gera crescimento econômico, o que gera aumento de riqueza, é a alocação de recursos eficiente. É a capacidade que aquela população, que aquela sociedade tem de alocar recursos cada vez mais eficientemente. Não se trata de aumentar, não se trata de expansão da base monetária. Se trata de saciar as demandas e as ofertas da maneira mais eficiente possível. Aumento de produtividade. Só que daí, claro, o verdadeiro motivo pelo qual eles falaram isso é para simplesmente imprimir dinheiro para fazer guerra. O governo usa o aumento da base monetária para fazer guerra, né? O governo americano faz isso. Percebe como eles sempre fazem uma narrativa que não é a realidade, né? Tipo assim, o verdadeiro motivo pelo qual eles imprimem dinheiro é pra financiar a guerra. Mas eles não vão falar isso, né? Eles vão falar que não, a gente quer melhorar o desenvolvimento americano, né? Melhorar a vida das pessoas. Só que se eles realmente quisessem melhorar a vida das pessoas, eles deixariam o livre mercado ocorrer naturalmente. Não ficariam roubando o dinheiro das pessoas nem aumentando a base monetária. Percebe que toda narrativa, toda narrativa feita por políticos é uma distorção da verdade, né? É muito engraçado isso. E se você cair na narrativa, a culpa é toda sua, na verdade, né? Tipo assim, a natureza do negócio, a natureza do político é mentir pra você pra tentar te roubar mais e mais. Se você acredita nisso, a culpa é sua, não é do político. É reclamar do óbvio, tá ligado?